Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast, o primeiro, único e melhor podcast do setor da saúde brasileiro. Como vocês sabem, aqui a gente sempre representa, recebe pessoas profissionais do setor que têm algo a agregar no ponto de vista da indústria, hospitais, convênios, prestadores de serviço, mas também logística. Afinal de contas, a LogMed é a grande fomentadora desse podcast. Sem ela, essa iniciativa não existiria. Então, de tempos em tempos, eu faço questão de trazer algumas pessoas que são fundamentais na história e no funcionamento da LogMed, para que vocês entendam também o nosso serviço, o nosso papel, a nossa história em tudo isso que a gente conta e também a importância da logística. Se você nos acompanha, você sabe que nós fizemos um manifesto de marca onde a gente se coloca como a logística que faz acontecer. A logística transforma planos em execução, ideias em realidade. E para isso eu recebo hoje aqui com muita alegria meu amigo e um grande profissional, nosso gerente geral de operações, Renato Caldi. Renato, bem-vindo. Obrigado, Danilo, pelo convite. Uma honra estar aqui no podcast com vocês. É motivo de muita alegria, né? Vou falar um pouquinho da minha história na LogMed. Eu sou um dos primeiros colaboradores que iniciaram esse projeto. Tenho a honra de falar que preguei um dos primeiros tijolinhos na LogMed, né? Vi realmente o prédio estrutural crescer ali. E para nós é muito importante esse crescimento que nós temos aí nesse momento. Comecei minha história na LogMed, é uma história muito bonita. Comecei há 16 anos atrás estagiando, né? Eu tava ali jogando videogame, para quem não sabe. Para quem não sabe, o Ricardo Caldi é meu irmão, né? O diretor administrativo executivo da LogMed. E tava lá com meus 17, 18 anos em casa, jogando um videogame. Meu irmão falou assim, cara, vamos lá para você aprender um pouquinho do sistema, porque a gente contratou um sistema de armazenagem. Não tenho ninguém para colocar nesse treinamento e vamos lá para você encher a sala, para você fazer um volume e aprender. Cheguei ali dentro desse treinamento da WMS, eram 2 vezes na semana, comecei a aprender bem o sistema, me interessei muito pela parte de estoque, né, que antigamente nós trabalhávamos dentro de um distribuidor, né, da Supremed, e eu gostava muito da dinâmica. Falei pro meu irmão, falei, cara, deixa eu aprender um pouquinho do estoque. Faz assim, deixa eu vir 2 semanas no treinamento e as 3 semanas que eu não venho, deixa eu subir ali no estoque e aprender os produtos, aprender a dinâmica, não precisa me pagar nada. E assim começou. Então, eu me lembro que nós tínhamos uma linha de alta complexidade, que era uma linha de stents, né? Uma linha de cardiovascular, e era uma linha com muita urgência, com muito, assim, muito atendimento emergencial, estoque limitado, a gente tinha que retirar estoque nos fornecedores. E em pouco tempo eu acabei virando a referência dessa linha. Então, pela dinâmica que gerava essa linha, eu consegui trazer para mim, né, o time comercial, trazer o controle desse estoque. E comecei a montar um trabalho ali, né? E fiquei ali estagiando, né? Fazendo essa atividade, aprende sistema, fica no estoque. Passados 3 meses eu já estava desempenhando basicamente um trabalho dentro do estoque, então não dá mais para aprender o sistema, agora você fica aqui dentro do estoque. E aí teve um dos diretores do grupo Supremed naquela época me via passando, né? Toda hora e perguntou para o meu irmão, falou, cara, o que o seu irmão está fazendo aqui? E o meu irmão contou a história, falou, ó, ele veio para aprender o sistema, mas agora ele tá desempenhando um bom trabalho, a gente colocou ele no estoque, mas ele tá vindo, porque quando surgir a LogMed, a gente posiciona o Renato lá dentro. E aí o diretor, ele falou, não, mas espera aí, ele não tá ganhando nada? Nem o Você estava almoço? ganhando o quê, Renato? Zero, Zero, zero reais. nada. O meu irmão, quando viajava, me emprestava o vale-refeição dele para eu Isso poder há almoçar, 16 anos 16 anos atrás. atrás. E aí o Ricardo falou pro diretor, não, mas eu pago o almoço dele. Mas é o básico, você pagar o almoço é obrigação, né? Agora deixa que eu pago o almoço. Então o diretor me chamava, o Adilson, né? Me chamava era sagrado, todo dia 30 ele me chamava na salinha dele, me pagava o meu vale-refeição, falava, ó, seu vale-refeição tá aqui, mas fica tranquilo porque quando sair a abertura do negócio, você vai ser o nosso primeiro funcionário. E assim esperei, né? Então, dia 1º de maio de 2009, nós começamos a nossa trajetória.
Iniciei ali, né, como CLT LogMed, primeiro colaborador, né, vi todo o crescimento, vi os tijolinhos serem colocados ali no nosso primeiro prédio, né, a parte estrutural crescer. Não tínhamos noção naquela época de que estaríamos assim 16 anos depois, né? E é uma história muito bonita, assim, porque os nossos primeiros anos foram anos difíceis, né? Porque quando você inicia ali um negócio, você está disposto a pegar todos os segmentos, está disposto a pegar qualquer tipo de produto para trabalhar. Deixa eu te interromper, senão você acaba o episódio aqui em 15 minutos. A sua história realmente é muito interessante, ela é diferente, né? Ela começa com você muito jovem, numa empresa que nem existia ainda, ou seja, uma empresa também que estava em formação, tanto que começou trabalhando para aprender de graça, Exato. depois ganhou só vale-refeição, né? E hoje, 16 anos depois, a LogMed é uma empresa totalmente diferente e você também é um profissional que eu também acho que você nunca imaginou, né? Que seguiria essa Uhum. carreira e se tornaria quem se tornou. E aí você vinha falando exatamente do ponto que eu acho que vale a pena falar. Quem assiste aqui a gente, ou conhece a LogMed, muitas vezes não sabe como começou a história. Né? Hoje a LogMed é uma referência nacional na área da saúde, tem armazéns, tem transporte, mas não foi sempre assim. E na logística, a logística ela é muito ingrata, porque você precisa ter um tamanho certo, uma sinergia, uma roteirização adequada para conseguir realmente tracionar um negócio de logística. E no começo você não tem nada disso. Você não tem carro, você não tem armazém, você não tem pessoas, você não tem dinheiro. Como é que funcionou então? Conta esse começo, né? Você falou, é um começo muito difícil. O que você se lembra, assim, né? Um desafio que vocês tiveram, ou um cliente que deu muito trabalho? São histórias assim, a gente tem bastante história. Eu sei que teve um cliente, o nosso primeiro cliente, tirando o Grupo Supremed, foi um cliente que fazia distribuição de ortopedia, né, de produtos para cirurgia joelho, quadril, enfim. E eu me lembro também que era um cliente muito pequeno naquela época, né, a gente armazenava ele numa salinha de 40 metros quadrados. E, e o nosso contato era muito com a gerente de customer ali, né, a gerente do supply desse cliente. E ela falou: olha, eu fiz uma venda para Salvador e eu preciso levar esse meu produto para Salvador. Falei, cara, como é que faz para chegar em Salvador esse material? Né? A gente usa o quê? Correio, né? A gente Tinha noção. não tinha noção. Exatamente, a gente não tinha noção de como fazer o envio. E eu me lembro que eu liguei para ela e falei, olha, é a nossa primeira situação para Salvador. Geralmente a nossa logística, ou ela está aqui na Grande São Paulo, ou na região do Vale do Paraíba. Como é que você fazia? Me explica. Ela, Renato, eu usava avião, tal. Você vai na companhia aérea, você vai preencher a WB naquela época, era escrita à mão. Ou seja, o cliente O assinando, cliente ensinando, é. nos ensinou a embarcar para Olha Salvador. só. E a gente levou aquele material para a companhia aérea. Eu falei, tomara que chegue no destino final. E chegou, né? Então, assim, foram situações que a gente foi aprendendo. O nosso crescimento ele veio muito de auditorias que nós tivemos de cliente, né? O nosso modelo que nós temos hoje veio realmente de aperfeiçoamentos que nós tivemos em cada etapa dentro da LogMed. Então, seja ela uma auditoria de qualidade, seja ela de um cliente parceiro que já era de mercado e conhecia um pouquinho mais, e também da nossa força de vontade, né? Porque a gente foi aprendendo, a gente foi modelando algumas coisas, inclusive hoje nós temos produtos lançados, né, diferentes de outras coisas que existem no mercado, porque nós entendemos o mercado e a gente conseguiu modelar algumas coisas específicas para o mercado da saúde. E Renato, acho que foco é tudo, né? Quem se propõe a fazer de tudo um pouco não faz nada bem feito. Uhum. E a LogMed foi uma das primeiras, se não a primeira empresa com esse conceito de ser específica num setor e de fazer serviços customizados nesse setor e de ter um last mile customizado para isso, né? Já existiam outras transportadoras, outros operadores logísticos com foco na saúde, mas ninguém com esse nível de customização. E em que momento, né? Eu tô há 11 anos na LogMed, então eu perdi esses 5 primeiros anos aí que com certeza foram bem emocionantes. Em que momento você amadureceu, a empresa amadureceu e falou assim: não, a gente tem que seguir esse tipo de cliente, esse tipo de serviço, eu não vou mais pegar esse tipo de coisa. Como é que foi mudando a cabeça?
Esse é um bom ponto, Danilo. Eu me lembro que no começo da LogMed, né, como eu iniciei aqui, a gente pegava tudo. A gente transportou mangueira, transportamos pneu, transportamos cesta de alimentação. E, assim, era um trabalho muito pesado, pouco valorizado e cansava, né? Uhum. E a gente tinha toda uma expertise de falar, cara, nós temos a empresa setada para trabalhar na área da saúde. A gente só não teve as oportunidades ainda, mas nós temos experiência, nós entendemos o mercado, nós sabemos como é que um hospital funciona, nós entendemos a dinâmica de um grande fornecedor e a gente precisa entender o que nós queremos. E muito dessa mudança de caminho foi realmente com a sua vinda para a LogMed, que nós conseguimos traçar um plano e tirar os clientes que já não se adequavam mais ao nosso modelo de negócio. A gente comunicou, né, esses clientes, a gente reduziu nossa operação, mas a gente teve um foco. E quando a gente focou, a gente conseguiu trazer esses clientes, né? A gente conseguiu virar realmente a referência que a gente queria, a gente conseguiu trazer grandes clientes, a gente conseguiu trazer clientes médios, a gente conseguiu trazer clientes que iniciaram a operação no Brasil com uma posição pallet, hoje já operam com a gente com 450, 500 posições pallets. Então, eu acho que essa parceria, né, que nós temos com os nossos clientes, essa sinceridade, essa transparência que nós temos, ela é um diferencial e foi o que nós conseguimos ali montar para que a gente conseguisse ter esse foco e crescer e ser a referência na área médica. Legal, Renato. Você já pode trabalhar no marketing da LogMed se quiser, já está com o discurso pronto. Mas eu queria falar um pouco agora do seu papel. Porque aqui a gente recebe muito formador de opinião em várias áreas, mas a LogMed é uma empresa de logística, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de falar de logística. Uhum. Na sua opinião, né, o que um gerente de logística, um gerente de operações hoje tem que estar olhando? Aonde você perde mais tempo, entre aspas, né? Como é que você divide a sua gestão? Como é que você divide a forma de trabalhar? Porque a gente sabe, a logística, ela te demanda diariamente. Todo dia você vai ter um atraso, vai ter alguma coisa para resolver. Mas como é que não se contaminar 100% com a operação, ter ali espaço para fazer gestão de pessoas, para pensar em novas tecnologias, novos controles? Uhum. Como é que você enxerga hoje o papel de um gerente de logística que quer se dar bem, né? Que quer fazer uma carreira de sucesso? Legal. Na verdade, assim, o time, ele é fundamental para que você ter uma base boa, é fundamental para que você consiga ter sucesso lá na frente. Você não constrói um trabalho sozinho. Então, dentro da LogMed, nós conseguimos estruturar pilares. Então, a gente transformou, tem mais ou menos uns 3, 4 anos, os nossos analistas a líderes de logística. Então, foi quando a gente conseguiu subir as nossas pessoas, essas pessoas entraram com conhecimento técnico, com o DNA da LogMed, com conhecimento da nossa cultura e conseguiram repassar para as pessoas que estavam abaixo e estavam entrando. Hoje a gente vem num novo modelo. Então, esses líderes filtrados, a gente já conseguiu levar para uma camada de coordenação. E essa coordenação, ela me dá tranquilidade para que eu consiga pensar em outros pontos, né? Então, controle de custo, que é uma coisa que você não pode parar de olhar. Combustível que sobe toda hora, pedágio que tem o seu aumento, uma rota mal planejada que te onera demais lá no final do mês. Então, esses custos eles precisam estar vivos em tempo real ali para que você consiga analisar como é que está a empresa, né? Por um outro lado, é o desenvolvimento de pessoas. Eu falo isso muito principalmente para as pessoas que eu lidero, que a nossa galera de hoje em dia, né, eles são muito precoces. Então, você contrata um auxiliar hoje de 20 anos de idade, ele já quer ser promovido daqui 6 meses. Se ele não for promovido, ele vai ficar frustrado. E aí, frustrado, daqui a pouco você tem um menino que entregava bem, mas já não está entregando mais. E a gente tem que trabalhar nesse ponto, porque é explicar para as pessoas que olham para o Renato hoje ali na posição de gerente de operações, entende que eu estou ali desde quando a LogMed começou. E não é. Né? Eu passei pela fase de auxiliar, eu passei pela fase de assistente, de analista, de liderança, de coordenação. Então, você tem um amadurecimento, é um processo. E eu busco passar isso para o time, né? Então, um dos papéis principais para que, na minha visão, para que esse gerente de logística tenha sucesso é análise de dados,
tenha a operação na sua mão, consiga analisar, entenda a sua operação. Então, como eu vim de baixo, consegui subir todos os degraizinhos ali da escada, eu tenho conhecimento pleno ali da operação. Então, quando eu vou numa operação, eu circulo ali com algum cliente, né, que a gente vai, eu consigo pegar um mobile, que é uma ferramenta que nós temos, e separar um material, né? Então, assim, o conhecimento técnico da operação, ele te dá uma clareza para que você, quando você sentar na mesa para tentar montar alguma ação, você vai falar assim, cara, isso funciona ou não funciona na minha operação? Então, o conhecimento sobre o negócio ali, ele é extremamente importante. Você falou um pouco agora de conhecimento do negócio, conhecimento técnico, mas você usou boa parte da sua fala para falar de gestão de pessoas. Dá um pouco mais de detalhes, né? Esses líderes que viraram coordenadores, quais são os principais, talvez, decepções que você teve no caminho e aprendizados que você tirou com isso, e também boas surpresas, né? Que Uhum. você não imaginava, talvez, que pessoas chegariam ou fariam de tal forma, às vezes até melhor do que você, uma atividade. Como é que foi esse processo de amadurecimento da liderança? Esse é um ponto bom. Na verdade, quando a gente assume essa cadeira, né, hoje eu tenho ali basicamente 30 a 35 pessoas que reportam para mim. Eu me lembro que no passado, né, no nosso primeiro boom de crescimento, a gente falou assim, cara, a gente precisa de ajuda. Vamos no mercado, vamos pegar pessoas qualificadas Foi mesmo. né, que vão nos ajudar a alavancar esse crescimento da LogMed, porque a gente não está comportando. Naquela época que a gente foi para o mercado, a nossa galera ainda estava muito júnior, né? O Uhum. nosso time de base ainda não estava maduro o suficiente para assumir uma liderança, para Sim. assumir um reporte com o cliente. E nós trouxemos coordenadores de fora, coordenadores que vieram de grandes marketplaces, né? Que não deram certo. Então, assim, coordenadores que estavam totalmente desconectados da nossa cultura, coordenadores que nós tínhamos clima muito bom em algumas unidades, e a primeira semana desse coordenador na nossa unidade foi montar uma blacklist para demitir. Eu falei, cara, que loucura. E aí a gente deu um passo para trás e falou assim, não dá. A gente precisa ter à frente do nosso negócio pessoas que nos conheçam, pessoas conectadas, pessoas que tenham conhecimento técnico da LogMed. Como é que a LogMed funciona, né? Pessoas que saibam entrar, acessar um sistema, tirar uma informação, tirar um reporte para um cliente, que tem ali um trato fino, né, para conseguir responder bem um cliente. E foi aí que nós tivemos essa ideia. Falou, vamos pegar então as pessoas que estão se destacando. A gente não quer nenhum líder pronto agora, a gente vai preparar essa liderança. Mas vamos filtrar as pessoas que estão com vontade, as pessoas que estão Uhum. afim. E a gente fez esse filtro e transformou a primeira camada da liderança para coordenação, daqui a pouquinho uma supervisão, uma gerência, e assim vai. Mas essas pessoas que nós trouxemos para o reporte, né, que eu trouxe para o meu reporte direto, é contato diário. Explicar para as pessoas como é que funciona, temos decepções, né, nem tudo são flores. Nesse mundo de gestão, a gente acerta, mas a gente erra também. Mas o importante é a gente mais acertar do que a gente errar. E nos últimos anos, principalmente escolhendo as pessoas, colocando as pessoas no lugar certo, a gente vem mais acertando do que errando. É o que a gente fala, né? Não só com pessoas, mas na própria operação. Errar a gente vai, mas se a gente tiver uma média ao longo dos anos de acertar mais do que errar, e quando errar, ter rapidez e visibilidade para consertar ou estancar o problema, é o que é o jogo da constância, né? É o jogo da perenidade. Não adianta você querer acertar tudo de uma vez ou não errar nunca. O negócio é você ter essa constância de ir corrigindo e apostando nas pessoas, nos processos, nos clientes. E você, agora falando de uma forma pessoal, né, Renato? Poxa, sua história é muito legal, você acho que já deu muito insight aqui nesse episódio. Não chegamos nem ali a 20 minutos de episódio, a gente já tem muito insight bacana. E você como profissional, né? O dia que você sentou na cadeira, seja de analista, coordenador ou gerente, e falou, eu preciso desenvolver isso. Ou percebeu, falou assim, eu mudei isso e isso me trouxe até aqui. Como é que foi, né, de uma forma mais íntima, o seu progresso, Uhum. o seu entendimento de quem você é? Danilo, assim, não foi fácil, né? Primeiro porque eu me preparei trabalhando, né? A gente vai se preparando, tendo contato
contato com pessoas que são mais sênior, pessoas mais velhas, mais maduras, você vai absorvendo um pouquinho dali, o que você não quer fazer, o que você quer fazer. Mas o grande ponto na minha carreira profissional que eu falei assim, agora foi minha virada de chave, foi quando eu coordenei uma virada de uma distribuição, né? Eles saíram de um ponto X para um ponto Y, que era assim um volume absurdo de troca de produtos, enfim. E eu fiz essa ponte entre o X e o Y. E eu sentava na mesa de negociação, eu tinha 25, 26 anos de idade, eu sentava com pessoas de 50, 52. Eu falava, cara, eu preciso, né, pelo menos passar respeito aqui para essas pessoas. Que não tem um menino aqui na mesa de negociação, mas tem um homem que eles precisam me entender, né? Porque eu tô trazendo aqui valores expressivos e eu não posso titubear. Uhum. E nesse momento eu me lembro que foi minha grande virada de chave. Que eu falei, agora eu entendi qual é o meu papel, o meu real papel aqui dentro do escopo, né? Da liderança, da parte tática, técnica, porque foi uma virada de chave assim surreal. Tanto é que eu saí de supervisão naquela época, que eu ainda era mais técnico, mais técnico do que tático, Uhum. e aquela foi a minha virada de chave que eu tive que ser mais tático do que técnico. Foi aí que eu consegui delegar mais para as pessoas e usar mais a parte tática para poder negociar com esses dois pontos. Mas foi meu ponto ápice, assim, com 26, 27 anos, foi quando eu descobri realmente que eu tinha virado a chave e que eu já não fazia mais parte do time técnico, e sim do Uhum. time tático, que era a tomada de decisão. Nato, né, eu vendo a sua trajetória, seu crescimento, de fato hoje, né, trazendo para o dia presente, eu vejo você uma pessoa muito, inclusive, preparada para fazer essa gestão de pessoas que você falou, mas também para dizer não, para colocar um ponto de vista de maneira mais assertiva. E muitas vezes você tem que fazer isso com um Uhum. cliente cujo faturamento é importante para a empresa, mas precisa algumas verdades ou alguns pontos precisam ser negociados e colocados na mesa, né, para que não haja desrespeito ou abuso de Uhum. qualquer uma das partes num contrato comercial. E eu vejo que você evoluiu muito esse ponto. E nós, na cultura do Brasil, os brasileiros, a gente é um povo muito mais relacional, de contato. E isso faz com que a gente muitas vezes queira preservar o relacionamento. Só que confunde-se preservar o relacionamento com não discutir o elefante branco na sala. Uhum. E aí esses problemas se acumulam e a coisa não resolve. Então, nesse sentido, né, resolução de problemas, tomada de decisão, conversas difíceis, eu percebi que de uns 3, 4 anos para cá você evoluiu muito nesse aspecto. Como é que foi? Foi fácil, foi difícil para você? E o que que você sentiu também na hora que você começou a se colocar como um gerente de logística que tem e as coisas têm limite, né? O Uhum. que que mudou na sua vida? É, Danilo, assim, como eu falei já anteriormente, não é fácil, né? Essas viradas essas mudanças na sua vida profissional, ela não é fácil. E realmente eu tinha uma resistência muito grande quando eu sentava na mesa com o cliente, né? Ou seja ele com cliente, seja ele com cliente interno, externo, eu já estava preparado ali para ter uma resistência. Eu comecei a ter uma virada de chave e entender mais o cliente quando realmente eu subi o nível e comecei a olhar resultados da empresa. Falei, cara, é importante a gente trazer faturamento, mas é importante a gente também negociar com o cliente. O que é possível da nossa parte de ser feita, a gente vai fazer. O que não é, a gente explica para o cliente o porquê que a gente não vai conseguir fazer. E hoje eu sento na mesa com os clientes para negociar, geralmente com gerentes de supply, com gerentes de operações, diretores, e é uma conversa que flui bem, porque assim, eu sou muito transparente, Uhum. né? Assim, para mim, e é o que eu sempre falo pro time, cara, a gente precisa ser transparente. A resposta tem que ser dada, positiva ou negativa. A gente precisa levar essa resposta para frente, porque o cliente ele vai fidelizar, o cliente ele vai sentir confiança em você, né? Nós temos casos de clientes que hoje operam com a gente no modelo de urgência, que eles não levam essas urgências mais complexas para outros players porque eles não confiam, Uhum. né? E geralmente tem um grande projeto na mão de um gerente de logística, ele fala, cara, essa aqui eu não posso falhar. Isso aqui beleza, vamos fazer. Então, assim, é a confiança que você vai gerando, né? Então, é o falar não com respeito, explicar o porquê não. Quando falar sim é porque vai dar,
né? Então, e ser transparente acima de tudo, né? Eu acho que realmente quando você entra numa mesa de negociação e você senta com um cliente que está querendo te contratar, quando você passa segurança, transparência para o cara, ele, né, ele já se sente Você me confiante. tem uma lembrança, Renato, acho que há uns 6 anos atrás, a gente fez uma série de frases que a gente colocava nos nossos galpões e uma delas era: dê retorno ao seu cliente, seja positivo ou negativo. Ou seja, muitas vezes a gente só quer falar com o cliente para dar boas notícias, mas o retorno de uma situação negativa, de uma forma profissional, de uma forma ágil, ele fideliza até mais do que um cliente que está satisfeito. Você resolver um problema ou ser transparente na hora de um problema, de fato, isso gera confiança, gera credibilidade, né? E a gente vive hoje no Brasil, e eu acho que na sociedade como um todo, um dilema moral muito grande, né? A partir do momento que o mercado está estressado, que o ambiente de negócio está hostil, é uma tendência as pessoas se individualizarem. Pensarem, primeiro eu vou fazer o meu. É o meu bem, depois o meu bem da empresa versus os fornecedores, versus os clientes. E, na verdade, como um pêndulo, né? Tudo que vai muito forte para um lado fica carente o outro lado. Então, você trazer esse relacional, discutir o óbvio, tirar o elefante branco da sala, ele gera uma confiança humana mesmo do cliente, que eu acho que é um grande diferencial da LogMed hoje, de quando o cliente tem um pepino na mão, Uhum. ele fala, a LogMed vai resolver, eu vou colocar na mão deles. E aí, falando um pouco mais de presente e futuro, né? Como é que você vê como é que você vê a logística hoje? Eu falei no começo do episódio que a gente fez um manifesto de marca, onde a logística transforma ideia em realidade, plano em execução. Como que você vê o papel da logística hoje no setor da saúde, o papel da logística dentro da estratégia dos nossos clientes? Excelente. Nós vemos aí vários movimentos acontecendo, principalmente na área da saúde, né? Consolidações, estratégias, startups que desenvolvem sistemas que possam automatizar algum processo muito manual ali dentro de um fornecedor, uma cotação, por um exemplo. Mas a execução, né? O executar, nenhuma tecnologia, né? Ninguém vai tirar isso de nós. E a LogMed, ela executa muito bem. Então, quando o cliente tem um plano traçado, geralmente eles nos chamam para a gente poder prestar uma consultoria para saber se aquele plano vai funcionar ou se não vai funcionar. Né? Nós somos chamados ali por diversas vezes por diretores que querem estruturar um plano de venda direta, então a gente vai lá e dá esse suporte, a gente consegue suportar porque nós temos o conhecimento de mercado. Então, assim, como eu vejo a logística hoje, essa é a execução. Então, a execução não tem startup que consiga desenvolver algum sistema que vai executar, né? A gente precisa ainda da pessoa física fazendo essa separação, levando até o cliente final, fazendo essa entrega, porque isso é o mais rico. Não adianta você montar um bom plano, você ter um bom sistema, mas a execução falhar, né? Ou você não ter ninguém para executar o seu plano. E nós nos encaixamos ali, LogMed, como realmente o executor, né? Nós somos o meio ali entre a pessoa que elabora o plano, ao grande sistema que está montado, a gente está ali para executar. Então, esse é o nosso papel hoje dentro da logística. Como eu vejo a logística no futuro, eu falo isso para o meu pessoal, né? A logística, ela não tem segredo. Nada vai substituir um processo bem montado, o básico sendo executado, né? Tecnologias integradas que eu acredito muito, como tecnologias de picking, né? De recebimento mais rápido, por RFID, como já foram discutidos em vários fóruns aí que eu participei, mas ainda são tecnologias caras, né? Então eu falo para o pessoal, o básico funciona. Né? Às vezes a gente vai fechar alguma coisa com algum cliente, vem um gerente operacional e me traz lá 10 indicadores. Eu falo, cara, vamos resumir em um. Por que a gente vai dificultar, medir 10 indicadores, o tempo de cada etapa, se a gente vai ter lá no O objetivo final? final é É o entregar no mesmo. prazo, né? Falei, não faz sentido mensurar 10 etapas se lá no final eu tenho um tempo combinado. Então vamos encurtar isso, porque só vai, né? A gente às vezes fica numa reunião de governança falando 3 horas do mesmo assunto. De um KPI, às vezes, que é um KPI intermediário, que não Exato. afetou em nada a ponta, mas E fica você essa fica ali discussão. debatendo, aí gera plano de ação, causa raiz, o que aconteceu. Fala, cara, vamos encurtar, né? O menos é mais. E é o que eu vejo, assim, né? Principalmente porque eu sou um cara muito operacional. Então, o que de fato eu vejo, Danilo, é que assim,
né, até pegando um gancho aqui no negócio, é que existe uma falta de conhecimento, né, principalmente quando as pessoas olham para um hospital. Quando a gente olha para um hospital, a gente tem várias complexidades ali dentro, né? Cada hospital opera de uma forma, às vezes os hospitais da mesma rede, né, tem sistemas diferentes, operam diferente, né? E às vezes eu vejo ali que falta as pessoas irem mais a campo, né? Conhecer um pouquinho mais do hospital, que às vezes chegam algumas coisas para nós e falam, cara, você precisa ir dar uma olhada no hospital para ver se isso tem aderência, né? Porque talvez esse plano que você esteja montando, na hora que você apresentar para o hospital, ele já vai jogar por terra porque não funciona. Então eu acho que essa aproximação entre as pessoas que estão ali querendo contratar um serviço, indo para o campo para poder conhecer como é realmente uma dinâmica hospitalar, ela é extremamente importante. Você trouxe mais uma vez uma enxurrada de insights. Deixa eu ver se eu consigo organizar numa linha do tempo aqui. Eu acho que em relação a presente, né? Você falou, qual é o papel da logística hoje? Você falou muito bem da questão da LogMed ser um executor, mas eu adicionaria que é um executor com inteligência. Não basta ser um executor como um trator, que vai derrubando tudo que vem pela frente para atingir um fim. Uhum. É você executar com inteligência, né? Você ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Atingir o objetivo final com mais segurança, com mais qualidade, com menor custo e tudo isso junto, né? Parece utopia, mas é de fato o papel de um bom executor. E o ponto principal, acho que falando já de futuro, né? Você trouxe o advento de novas tecnologias, mas sempre aliado ao básico bem feito. Eu estava inclusive também num evento futurista, que é um hobby meu pensar no futurismo. E de tudo que vai mudar, de todas as tecnologias que virão, de tudo que a IA vai transformar a nossa vida, enquanto não inventarem o teletransporte, você ainda vai precisar movimentar equipamento, movimentar carga de um lado para o outro. Podem mudar os meios. Você pode ter carro voador, pode ter drone, pode ter submarino, tubos de ar enviando caixa, mas o transporte, né, a movimentação irá existir. Então a logística ela se provou essencial na época do Covid. Acho que as pessoas entenderam um pouquinho mais o que é logística. Hoje ela vive essa. Ela já participa da mesa de negociação, ela já é entendida como um pilar de negócio importante, né, dentro de uma empresa. E no futuro, ela vai ser realmente uma das poucas coisas que ainda existirá a estratégia humana. Tudo bem, eu vou mandar essa carga aqui de carro voador, de submarino, de drone, mas você ainda vai ter essa logística acontecendo, essa roteirização acontecendo, né? Essa necessidade de chegar no prazo. Então, para você profissional de logística ou que pensa fazer logística, eu acho que tem um campo muito interessante a ser explorado daqui para frente na logística. Mas eu queria voltar então num assunto que você falou lá atrás, que você falou assim, a gente cresceu muito, aprendeu muito com auditorias dos nossos clientes. E de fato, né, a maioria dos nossos clientes são multinacionais com um nível de exigência muito grande na parte regulatória, na parte de qualidade. E eu quero falar um pouco de um conflito constante que existe em qualquer empresa, mas na logística ele é mais acentuado. Existe aquela tríade, né, que é o comercial versus operação versus qualidade versus comercial. E tem o TI no meio aí. E ainda tem o TI, às vezes, para jogar o molho, né? Mas como é que funciona, então, na sua opinião? Como que uma logística bem feita, ela funciona nessa relação operação-qualidade? Vamos falar da qualidade primeiro. Operação-qualidade. Em que momento a operação se sobressai à qualidade? Em que momento a qualidade tem que sobressair à operação? Esse ponto é muito bom. Assim, eu falo para você que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu era um cara muito resistente à qualidade. Burocracia, processo, papel, fala, a gente precisa facilitar essas coisas, né? E não burocratizar os nossos processos. E nas auditorias com os clientes, né, quando nós tivemos, e eu participo muito dessas auditorias, eu percebi como é importante um trabalho de qualidade. Então, assim, você ter tudo documentado, você executar o que está documentado, e eu falo isso para o time, falo, pessoal, não me importa se o caminho que está traçado aqui é longo. Se você achar um caminho mais curto, que a gente consiga escrever esse caminho curto e chegar no mesmo objetivo, tá ótimo, né? Então, assim, o meu relacionamento com a qualidade, mais ou menos ali há 3, 4 anos atrás, é um relacionamento, assim, principalmente com a qualidade LogMed, né?
e com a qualidade dos clientes, porque eu consigo também entender as exigências, né, as particularidades. É um relacionamento muito bom, porque eu consigo sentar, consigo ouvir, também consigo falar para a qualidade se faz sentido, se não faz sentido. E eu não gero muito embate hoje, porque eu consigo entender e colocar o meu ponto de vista pelo conhecimento operacional que eu tenho. Então, eu consegui entender que quando a gente senta na mesa com o cliente, o nosso primeiro contato é com a qualidade. Então, se a gente tiver um cartão de visita ruim ali no nosso primeiro contato, de repente a gente já perca o negócio. Então, é mais fácil a gente estar estruturado, a gente receber bem qualidade, a gente estar em harmonia, trazer o negócio e avançar para as próximas fases, do que seja criar um embate ali logo no começo e não acontecer nada. Então, assim, o que eu falo muito hoje com a qualidade LogMed, principalmente nós que somos de operações, né? A qualidade hoje ela precisa suportar a nossa operação. E não o contrário, e não a operação suportar a qualidade. Então, a nossa qualidade ela é uma qualidade parceira, que trabalha muito em linha, né? Então, sempre quando eu chamo ali o pessoal de qualidade, eu falo, olha, tem muito papel naquela operação. Não faz sentido a gente ter 5 ou 6 checklists para conseguir expedir uma nota fiscal. Vamos encurtar isso. Né? E a gente consegue colocar na mesa algumas ideias para conseguir encurtar esses 5, 6 checklists. Então, dentro da LogMed, a gente setou a qualidade para servir a operação. Olha, a gente precisa muito de vocês para nos ajudar a estruturar os nossos procedimentos, a ter coisas bem organizadas, né? E que vocês consigam, né, quando algum problema acontecer, que vocês tenham um conhecimento técnico operacional para que vocês consigam realmente nos ajudar a solucionar esse problema. Seja criando um plano de ação mais robusto, identificando qual a real causa raiz e não ficar sentado ali na frente do computador tentando entender alguma coisa. Então, o nosso time de qualidade ele vai muito a campo mesmo, ele desce no armazém, ele valida, vê se o galpão está organizado, se os procedimentos estão sendo cumpridos, executados. Então, isso vem funcionando bem. Eu acho que é um trabalho constante também, né? Porque se você não reforça essa mensagem de que a operação tem que respeitar a qualidade, que a qualidade tem que entender da operação, É isso aí. é 2, 3 meses sem falar isso, a tendência são os departamentos a voltarem para sua zona de conforto, né? E com o comercial, como é que funciona essa relação? Pô, você vendeu, eu não consigo entregar, ou você vendeu errado, ou a operação pisa na bola, o comercial vai lá e fica bravo. Como é que funciona? Tem bastante briga, né? A gente tem um comercial também bem operacional, né? Geralmente, quando eles têm algum projeto diferenciado, eles colocam um time operacional na mesa. Aliás, já até uma regra, sempre coloca a operação antes, nas conversas iniciais, para que a gente consiga estruturar um bom plano. Mas eu hoje também executo um papel comercial ali dentro da Log, né? De certa forma, eu acabo vendendo algumas coisas. Então, eu entendo como é o querer vender ali do time comercial e tudo mais. Mas eu acho que assim, o time comercial bem montado, entendendo como é que a operação funciona, se dá para fazer aquele frete dedicado, se a gente consegue transportar um equipamento sensível, se a gente tem a estrutura do caminhão com a plataforma, eu acho que o conhecimento deles é fundamental para que eles não fechem nada, né, que eles não consigam cumprir. Porque ali, assim, afinal é o nome deles que está ali. Então, quando o Renato vai fechar alguma coisa, eu preciso ter conhecimento e falar, cara, eu vou te entregar o que eu estou combinando. Se eu não entrego, é o meu nome ali. Então, a confiança ali se quebrou, né? Não existe mais confiança. No meu primeiro contato com o meu cliente, eu já tentei montar uma operação que eu não vou conseguir entregar, ali já acabou o primeiro contato. Então, é o que a gente busca fazer ali, né? Então, o nosso relacionamento ali ao time comercial é bacana. Isso eu posso até acrescentar, né? Um departamento que fica muito sob minha gestão. De fato, acho que algo que a gente, desde o início da LogMed, do departamento comercial, a gente falou assim, a gente não quer vendedor tirador de pedido aqui. Exato. Né? Nosso vendedor não é tirar pedido, não é bater porta a porta. E foi evoluindo o conceito do vendedor dentro da LogMed até o ponto que a gente tem hoje verdadeiros consultores de negócio. Se o vendedor não tem noção operacional, se ele não sabe conversar com a operação, não sabe montar uma proposta comercial adequada, né, levando em consideração todas essas particularidades, ele não fica. Porque a gente não consegue simplesmente cotar uma precificação e fazer uma entrega ponto a ponto. Não é isso que a gente
quer como empresa, né, nem nossos clientes esperam da gente. Então, acho que, de fato, os consultores de negócio da LogMed, que são os vendedores, hoje eles têm até uma rotina mais operacional, robusta do que deveria ter um vendedor Uhum, tradicional, mas porque a gente quer assim. uhum, Que a gente entende que se no final do dia um cliente que está dentro de casa está satisfeito, o potencial dele aumentar com a gente a operação logística dele é muito maior do que um cliente novo chegar e passar por todo o processo, ainda mais que a gente é uma empresa de nicho, uhum. não são todos os clientes que a gente consegue atender e também não vai ter esse fit, né, com todos os clientes. Então, acho bastante interessante, mas no final do dia, a LogMed é uma empresa de operação e É o nosso principal a gente produto, tem né? que ter departamentos que suportem a operação e a operação tem que respeitar os outros departamentos para que eles agreguem, né, Uhum. conhecimento, uma coisa fundamental, treinamento, né, e treinamento no armazém, treinamento no transporte, porque tem mudança de pessoas e esse treinamento se perde. Uhum. O conhecimento se perde muitas vezes e tem que voltar. Eu queria pegar um outro parênteses aqui para a gente ir encaminhando o nosso episódio, que é falar de tecnologia, mas não falar de IA, é uma coisa muito genérica. A gente troca, né, muita ideia sobre IA, sobre tecnologia, mas eu vejo em você um cara muito interessado em automação. Você tem ali dashboards automatizados, você monta algumas programações para ter visões mais automatizadas e automáticas Uhum. da gestão. Como é que funciona isso? Como é que, para, né, para um gerente de logística, o que é importante? Como é que a tecnologia ou essa facilidade, né, em juntar dados de maneira inteligente pode ajudar na condução do negócio? É, esse assunto eu sou muito fã, né? Falar de IA pra mim é assim, comecei tem mais ou menos ali 1 ano e meio mexendo, aliás, acho que você que trouxe a ideia, né? Começou a falar de ChatGPT, vamos mexer, vamos mexer. Não acreditava muito no início, até que eu conheci a ferramenta e falei: "Meu, isso aqui é para um gerente operacional, que você precisa de dados em tempo real, extrair informações do sistema, é o melhor caminho possível", né. Então eu comecei no ChatGPT 3.0, acho que agora já está na versão 5, então assim, criei muita automação ali dentro. Melhorei muito minha qualidade de trabalho, de tempo, porque eu desperdiçava muito tempo tirando relatório de sistema, querendo analisar alguma coisa, se deu certo, se não deu, se eu tô no SLA, se eu não tô, como é que tá a nossa expedição, como é que tá nosso nível de entrega. Isso me tomava um tempo gigantesco. E assim, quando eu conheci, né, a inteligência artificial, e agora nós temos versões melhoradas, inclusive, né, concorrentes ali que a gente está usando bastante, falei, cara, isso aqui é o melhor mundo. Então eu consegui automatizar minha vida. Hoje eu não tiro mais um relatório de sistema. Não, eu tenho as informações em tempo real montadas pela IA, a gente tem os Power BIs que são executados. Isso me deu uma qualidade assim de vida e de trabalho enorme. Meu tempo melhorou muito. Porque eu passava ali meio período tirando relatório. E às vezes é um trabalho massivo, cara, que você fica todo dia tirando o Uhum. mesmo relatório, você fala, não, agora eu não vou tirar, que eu deixo aí, depois eu tiro. Aí seu dashboard já não faz mais sentido, porque já tem 3, 4 dias que ele não atualiza. Então, conseguindo conectar a IA, as automações que eu consegui montar ali dentro, eu uso meu tempo para fazer outras coisas, né? Para montar estratégias de repente, planos de ações, que a gente queira de repente fazer alguma expansão, né? Então meu tempo ficou mais qualitativo. Eu deixei de executar relatório, de extrair relatório em sistema, deixo a IA fazendo isso aí para mim e eu consigo usar. Agora eu tenho a informação em tempo real, eu consigo inclusive usar essa informação ao meu favor. Informação que tá boa, tá ótimo. Consigo trabalhar só nas informações que ainda precisam ser melhoradas. Então, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceram aí nesses últimos tempos. E Renato, para a gente conseguir concluir, né, tudo que a gente conversou. Hoje você ocupa uma cadeira de gerência geral, então você tem uma visão abrangente, uma visão total dos serviços de armazenagem, dos serviços de transporte, dos nossos serviços também administrativos de customer service. Na sua opinião, na sua visão, né? Qual o diferencial ou o que agrega um serviço de armazenagem bem feito? Porque o que a LogMed construiu na armazenagem ao longo desses anos que trouxe ela a esse patamar
E também a mesma pergunta para a área de transporte, né? O que faz hoje uma área de transporte ser diferenciada numa empresa de transporte, de Uhum. logística? No transporte é informação, né? Você ter uma informação, eu estava ouvindo, inclusive aqui em algum dos episódios que aconteceram, você informar hoje um transporte é muito mais importante, né, do que você ter um SLA ali, de repente, dentro do prazo combinado. Então, às vezes, você tem uma entrega complexa na sua mão que você precisa acompanhar e você precisa informar. E quando você está acompanhando e informando, seu cliente está feliz da vida. E, né, a gente tem as métricas ali dentro da LogMed, SLA para entrega, SLA para armazenagem, mas no transporte eu vejo muita informação. Os clientes carecem de informação, eles querem saber onde é que estão a carga. Dentro da LogMed a gente consegue para os nossos key accounts montar dashboards em tempo real para que eles tenham acesso, para que eles consigam visualizar, para a gente também reduzir um pouco do número de ligações ali dentro, né? Que tem ansiedade também. Às vezes o prazo da carga está vencendo hoje, ele já quer saber 8 horas da manhã se está na rua para entregar. Uhum. Então, eu acho que a informação no transporte é um dos principais pilares ali para a gente conseguir ter sucesso no negócio. E na armazenagem é o que eu comentei um pouquinho antes, assim, é a gente conseguir cumprir o procedimento. O básico no armazém, ele funciona muito bem. Não adianta a gente querer tentar implementar uma tecnologia por IA se a gente fura um procedimento. Então, eu falo isso muito para o nosso pessoal. Pessoal, vamos fazer o básico, vamos cumprir o procedimento que vai dar tudo certo. E hoje, Danilo, nós temos inventários extremamente complexos dentro da LogMed, de grande giro, né, que nós somos auditados, inclusive, anualmente pelos nossos clientes, e que, recentemente, uma grande conta dentro da LogMed é o terceiro ano seguido que a gente bate 100% de acuracidade. E movimenta. Estamos falando ali de mais ou menos 200, 300 pedidos dia, né, um fluxo gigante. Nós temos várias automações, EDI com esse cliente, então é um cliente modelo e, assim, 100% de inventário. Inclusive, hoje estão contando lá, né, e vai dar 100% de novo. Então, assim, para você ter uma curacidade a 100% no inventário que gira, não é fácil. Então, exige muita integração, né, treinamento para que a galera consiga cumprir os procedimentos. Então, tem ali um trabalho por trás que você faz, que você consegue atingir o objetivo. Então, acho que esse dentro do armazém é uma das principais metas é fazer com que o pessoal faça o básico, cumpra o procedimento. E só para a gente finalizar, algo que vem chamando muito a nossa atenção e a LogMed vem se especializando e investindo nisso, é o transporte de equipamentos sensíveis. A tendência da medicina é de utilização de cada vez mais de robôs, de equipamentos inteligentes, mas esses equipamentos eles são sensíveis, eles têm às vezes calibrações, câmeras dentro deles que não pode bater, não pode quebrar, sem contar que são equipamentos de milhões, Uhum. né? Então a gente vem se especializando bastante nesse tipo de frete, cobertura de seguro altíssima, muito acima da média do mercado para atender esse tipo de cliente. Como é que você vê essa oportunidade de negócio, esse crescimento junto aos clientes Uhum. e o que um bom gerente de logística, uma boa empresa de logística tem que fazer para ter uma gestão aí completa de transporte de equipamentos, que não é fácil? Esse é um serviço que vem crescendo muito realmente dentro da LogMed. Equipamentos sensíveis, principalmente com os robôs vindo agora, né, com as autonomias cirúrgicas. E, inclusive, recentemente adquirimos mais 8 veículos com plataforma que estão chegando aí para os próximos 60 dias. Já tem uma estrutura de caminhão com plataforma bem montada, né? E realmente, Danilo, quando a gente fala de equipamentos sensíveis, tem o antes, inclusive, né? Quando você transporta a venda, já está tudo bem. Mas antes da venda existe a demonstração. E a demonstração do equipamento sensível, ela é uma coisa crítica. Porque geralmente quem está na mesa negociando a demonstração de um robô para o hospital para ele ter a intenção de comprar esse robô, são os diretores comerciais da indústria com os diretores do hospital. Uhum. Então tá todo mundo de olho nessa operação. Se você vai entregar certo, se você vai informar, se você vai entregar no dia combinado, no horário. Então, assim, a demonstração para nós de equipamentos sensíveis, a entrega da demonstração, vem ganhando um corpo muito grande na LogMed, exatamente por conta da visibilidade, da informação que nós damos, do comprometimento com o prazo e com prazo de entrega, né, com Uhum. horário determinado. Então, demonstrou,
tudo fica lindo. Porque a gente conseguiu instalar, né? O time técnico do fabricante conseguiu instalar esse equipamento, o hospital usou pelo período determinado, recolhemos isso e aí sim fecha uma venda. Na venda já está tudo bem. Então, quando eles vendem, aí sim a gente consegue ter um prazo maior, melhor acordado e tudo mais. Mas dentro dos equipamentos sensíveis hoje que nós montamos, quando a gente fala de demonstração dos equipamentos sensíveis, é um tema que está todo mundo de olho. Exatamente porque a alta direção das duas unidades, seja fornecedor e hospital, está todo mundo de olho. Sim. Principalmente pela complexidade. Às vezes é um robô, É uma venda muito alta, é né? uma venda muito Eu alta. tô vendendo algo muito valioso e o outro lado tá comprando algo muito E valioso. nesse momento você nem vendeu ainda. Você está É. convencendo o hospital a comprar. Então, cara, Aham. essa você não pode, né? Você não pode falhar. Então a gente consegue fazer esse monitoramento. Então, dentro dos equipamentos sensíveis, a demonstração cresce bastante com a gente, por conta de tudo que eu comentei, né? E aí a consequência de uma demonstração bem feita para o hospital é a venda que a gente executa também. Então, é um serviço que vem crescendo bastante dentro da LogMed, né? A gente está investindo em frota, estamos trazendo mais caminhões para a gente conseguir suportar essa demanda que está crescendo. Mas é uma boa oportunidade que nós temos na mão. Maravilha. Renato, muito bom. Eu acho que sou suspeito para falar, mas teve muito insight. Eu acho que nossa agência de marketing vai ter dificuldade em encontrar somente 5 cortes para esse episódio. Como sempre, a gente faz um bate-bola para encerrar o episódio. Eu vou falar uma palavra, você traz de volta uma palavra ou uma frase que representa isso para você, tá? E tipo aquele programa da Xuxa. Primeira palavra, o PME. PME é oportunidade. Oportunidade. Convênios. Convênio. Barreiras. Hospitais. Hospitais, parceria. Tecnologia. Tecnologia a gente precisa usar ela sempre a nosso favor, né? Como eu comentei aqui em alguns temas anteriores, que a gente traga a tecnologia e que ela agregue ao que nós estamos executando. Não adianta trazer uma tecnologia que simplesmente você investiu recurso, tempo e ela não vai ter aderência nenhuma à tua operação. E por fim, logística. Logística é uma grande paixão, né? Só pegando um gancho aqui nos insights que você comentou, eu falo pro meu time, né? Falo, pessoal, assim, eu consigo passar todo o meu conhecimento para vocês. Consigo passar como automatizar alguma coisa, ensinar o sistema, fazer gestão das pessoas, ensinar a parte logística. A única coisa que eu não consigo ensinar vocês é ter vontade, né? A única coisa que eu não consigo ensinar é vocês estarem afim. Se vocês estiverem afim, a gente vai embora junto. Então, a logística para mim ela é uma grande paixão, né? Assim, tô ali há 16 anos nessa missão, 17, né? Um pouquinho antes ali que eu comecei no estágio. E é uma paixão, assim, eu acordo feliz para trabalhar, a logística você não tem Não tem repetição. não tem Não, repetição, rotina não existe. não existe rotina, o dia é dinâmico, você já acorda com uma missão de manhã, no final do dia É outra. você acorda com um problema de manhã, no final do dia você está comemorando por alguma coisa boa que aconteceu, então é uma coisa apaixonante. Muito bom. Renato, queria te agradecer de coração a sua participação aqui. Eu acho que a gente encaminha para o final do ano com um episódio cheio de insights, de muita clareza sobre o papel da logística, o papel de um gerente de logística. Queria te agradecer, não só pelo episódio, mas por toda a sua trajetória na LogMed. E você que ficou com a gente também até o final, meu muito obrigado e até o próximo episódio do OPMcast.